Ufa! Tá bom, começou. Eu vou compartilhar a minha tela. Fala para mim se deve ter dado certo, né? Sim. Isso, ótimo, Vitória. E quando eu mudar de tela, é legal que vocês coloquem o microfone para falar, porque eu acho que eu não vejo ah, ah, eu acho que eu não vejo vocês quando eu compartilho, quando eu coloco, quando passar para outra tela. Né? Opa, tá aqui. Tá vendo? Não vejo vocês. Então por isso, usem o microfone. A pergunta é: vocês tiveram tempo de ver esse mini questionário? Tá aparecendo aqui. Não, e vocês tiveram tempo de tentar responder? Eu estava fazendo outros trabalhos, mas para Então, chegar antes. tá bom. Então vamos lá. O espaço, o que você acha que é essa resposta? É o espaço, é o espaço situado entre dois pulmões, suas respectivas coberturas pleurais. Consegue dizer o que é? Vitor, Vitória, Gabriele? Como tem pouco tempo, né? Bota o microfone aberto para responder rápido. A resposta é mediastino. A cordoalha tendínea está fixada na parede ventricular através dos... Até eu me esqueci. O que era mesmo? Eu não tive tempo de olhar. Como é que é isso mesmo? É fácil. Será que Conseguiu entrou? me escutar, professor? Estou escutando. São os músculos papilares. Acho que é isso. Isso, músculos papilares. Obrigado, essa foi ótima. Eu não estou achando... tá aqui. Músculos papilares. Ninguém entrou, né? Porque eu vi deve ser do Zap, né? Exatamente. Músculos papilares. Papilares. Uma das coisas é que tipo assim, não tem total certeza. A gente depois vai, assim que a gente terminar esse questionário, tem outras coisas a perguntar, né? Eu não sei qual é o foco que o Fábio ou o Bruno vão dar, né? Mas de qualquer jeito exercita, né? O ósseo da tuba auditiva está localizado aonde? Na parede da narigofaringe. Nasofaringe. Parede Nasofaringe. lateral, nasofaringe. Isso. É só botar nasofaringe, tá bom. Mas é exatamente isso, as paredes laterais. Seria os ósseos, né? Se fossem plural, né? Nasofaringe é a resposta. Qual pulmão é mais acometido por infecção respiratória ou obstrução de corpo estranho? Alguém sabe dizer qual? Eu coloquei que é o esquerdo. Não, é o direito. Por que é o direito? Caso aqui, isso é alguém querendo entrar? Não. Sim. Professor, o senhor está gravando?
Estou gravando. Ok. Estou gravando. Eu avisei. Agora eu lembrei porque é o direito. Deixa. Pode explicar, mas agora eu lembrei porque é o Então, direito. vou explicar isso. Na carina, né, na separação dos brônquios, o brônquio esquerdo fica mais horizontal e o direito mais verticalizado. Então, é muito mais fácil se cair alguma coisa na traqueia, seguir os brônquios pelo direito. O esquerdo está com o coração desviando. Essa é uma daquelas informações relativamente importantes, nem tanto para vocês, mas para ter aquela noção espacial da distribuição das estruturas no mediastino, né? É mais para isso, né? Só lembrei porque nos meus slides que eu tenho aqui, amostra às vezes algum raio-x, aí a maior parte dos raio-x, quando alguma coisa cai e vem para a carina, sempre é no direito, sempre no direito. Aí passou aqui agora o raio-x, aí tá no ponto direito, eu falei, era isso, esqueci. Isso, por causa dessa desvio que o coração à esquerda faz no brônquio esquerdo, né? Aí, a cartilagem, qual? A epiglote cricóide, uma das duas, serve de apoio para o movimento na forma de pivô das duas outras cartilagens. Movimento na forma de pivô, né, isso, né, esse movimento, né, um movimento num eixo, sobre um eixo, né? Eu já vou botando a resposta, porque a gente quer ir, né? Opa! Aqui, vou fazer assim, ó. É a cricóide, né? Que é aquela base, né? A cricóide, a tireoide faz esse movimento, né? Isso, e aquela de trás, né? Que tem um nome muito bonitinho, agora não tá me ocorrendo, faz esse movimento. Então, é a cricóide. A sequência da ramificação da árvore brônquica é... Primeiro é o bronco-fonte. Bacana? O bronco-fonte ou bronco primário. Né? Não sei como é que o Bruno, o Fábio, não sei quem deu essa aula, chamou, né? Eu gosto de bronco-fonte, acho bonito, mas pode ser também primário, né? Aí tem os brônquios lobares, né? A divisão, depois os brônquios segmentares, aí os brônquios de N ordem, né? Vai diminuindo de diâmetro, né? Mais estreito. Aí tá umas 2, 3, 4 divisões. Aí vem os bronquíolos. Aí vem os bronquíolos. Essa é pegadinha, uma pegadinha clássica, né? Por isso que essa questão está aqui. Sempre erra, né? É o terminal ou o respiratório? Não são terminais respiratórios? Não, tem os terminais e tem os respiratórios. É porque o meu quando eu botei terminais igual, porque tá no slide que o Fábio passou pra gente, ele bota aqui bronquíolos terminais. É a mesma coisa que bronquíolos respiratórios. Foi assim que ele colocou pra gente. Aí depois vem os ductos alveolares. Não, quer dizer, não. Mas olha, a distinção é pequena, mas ela existe, né? Os bronquíolos terminais, eles não têm ductos alveolares conectados diretamente a eles. Então, é o último bronquíolo que não tem mais qualquer... como é que chama isso, o nome disso? É musculatura lisa, não tem mais qualquer cartilagem e ele, né, esse é o terminal. Né? Aí o respiratório, que é o próximo, que é uma continuação. Dá uma olhada depois em imagens, talvez eu ache umas imagens aqui, e aí os respiratórios já têm o ducto alveolar ali colado nele, até os sacos alveolares às vezes acontece. Aí vem o ducto alveolar, o saco alveolar e... Então deve ser por isso que as pessoas nem sempre acertam a minha pegadinha, embora, né, eu mostre esse desenho quando eu dou essa aula, né?
que talvez tenha conflito de nomenclatura, né? Aí, deixa eu ver isso aqui. E o próximo é os alvéolos. Ah, que coisa, né? O Victor não está conseguindo? Entendi a mensagem dele. Deixa alguém... Professor, a voz ficou distante. O senhor colocou o fone, abafou o microfone. Ah, tá bom, tá jóia. Esse fone não é bom, ele tinha que ser aqui, assim, né? Então, qual válvula cardíaca possui duas cúspides? Ah, é bicúspide. Mitral. Pode ser chamado de bicúspide ou mitral. Mitral é o nome mais clássico da válvula bicúspide, né? Porque ela tem uma aparência daquele chapéu de bispo da Igreja Católica, da mitra, ou mitre, né? Por isso é legal saber. Se botar bicúspide, é maldade, né? É como se, né? Claro, se tem a tricúspide, aqui tem duas bicúspide, mas o nome anatômico dela é mitral. Não está errado, eu costumo contra isso também, para fico zangado. Qual é a unidade morfofuncional do pulmão? Essa é uma pegadinha, mas eu acho muito importante essa definição. Será que vocês encontraram? O que você diz? Essa eu tive que pesquisar. No que eu pesquisei, falou que era os alvéolos. Então, está errado. Porque ela não é uma unidade morfofuncional. Ela é os alvéolos são a área de troca gasosa. Porque essa coisa que é aquela membrana serosa que vai envolver o pulmão. Aí, pelo que eu pesquisei, eles falaram que eram os alvéolos. Então, é um meio, porque o que a gente, quando fala de unidade morfofuncional, é porque os alvéolos, eles não são independentes. Eles estão dentro de um sistema independente. Por isso que é muito importante entender que é bem antes a unidade independente, que é o segmento broncopulmonar. Então, cada pulmão tem 10 desses segmentos. E a importância de saber que é o segmento broncopulmonar é porque eles têm dependência entre si. Se um for lesado, entupido, infeccionado, ele fica inutilizado, mas o pulmão não inutiliza. Né? É como se fossem 10 pulmões, 20 na verdade, né? 10 de cada lado. Por isso que a unidade morfofuncional do pulmão é o segmento broncopulmonar. Eles têm própria vascularização, tem própria inervação e tem próprio como é que é o nome disso? A fonte de ar, né? Deixa eu ver essa mensagem aqui, só um instante, que tudo deu errado quando vim para cá. Tá bom. E, olha, pegaram isso? Tá? E agora esquematize os principais ramos, os 5 primeiros ramos da aorta. Essa é uma questão que eu esqueci de preparar aqui. Essa é uma questão que eu... era uma questão de prova que eu costumava fazer muito com a fisioterapia. Não é exatamente não é exatamente uma coisa que eu exijo de vocês, mas eu acho importante, né, vocês saberem, né?
ou conseguissem, você conseguiu, tem muita imagem na internet, pelo menos tinha, né? Deixa eu ver se vai funcionar. Funciona. Vou clicar aqui. Muito tempo que eu não faço isso. Desculpa. Não vou conseguir desenhar. Eu! Bom dia, Kelly. Segura um pouco, você. Hã? Sem problema. Deixa aí que eu tô numa espécie aula. Já. Desculpe, tudo meio de improviso. Vamos seguir, que depois eu abro uma imagem aqui, né? E a gente fala dos 5 primeiros ramos da horta. Eu não sei se o Bruno mostrou para vocês isso. Mostrou? Mostrou? Alô? Foi Alô? você mostrou pra gente esses campos? É. É a mesma coisa. Ele falou os ramos, que era a horta ascendente, aí o arco aórtico, aí a horta torácica, mas eu não me lembro se eram esses ou se o senhor está perguntando sobre Os as primeiros ramos divisões, que é o tronco o braquicefálico, a artéria isso, subcava, isso, aí a carótida esquerda e primeiro direita tronco comum, pré-cefálico, isso, aí depois a carótida esquerda, depois o tronco, como é que é o nome? Braquial, né? Braquial. Aí, né, geralmente o tronco braquicefálico tem a carótida direita é, comum, e a artéria direita, subclava à esquerda, direita. direita, isso. Tem a direita junto, né? Ah, Então, são esses os ramos ou é aquelas divisões? Tipo são esses, ascendente, arco aórtico? Não são esses então, não, são os não, segmentos que é o vão ramo sair. de primeiro ramo, não, mesmo Show, ramo. show, show. Tá. E depois a gente volta para É ele. a nomenclatura, porque a nomenclatura do livro que eu uso é diferente. Isso é engraçado botar 5, né? Porque será que eu queria com 5? Será E que eu são queria? 4. São 4. Por que será que eu botei Ah, mas se 5? você considerar a artéria Não, subclava não, direita, não, não, é um erro crasso, isso, artéria, não, é porque os 2 primeiros ramos são as coronárias, a coronária direita e direita e esquerda, esquerda. e isso, depois vem o tronco braquicefálico, depois a carótida esquerda e depois a Se subclave. tivesse na prova, eu teria errado isso com toda certeza. Exatamente, há uma pegadinha aí. Há uma pegadinha braba nisso aí também. Que aí eu mesmo caí, né? Eu talvez, se eu não tivesse voltado para a questão, eu ia ficar assim, por que ele botou os 5 primeiros anos, né? Tem que lembrar que tem as coronárias direita e esquerda. Eu não dou essa aula há sei lá, 4 anos, 5 anos, que eu acho 4 anos. Sempre tem alguém que está dando sistemas para mim. De vez em quando, às vezes eu entrava, né? Por isso que eu estou meio enferrujado, né? A gente volta para o estágio respiratório, que eu vou falar um pouco das diferenças do ventrículo direito e esquerdo e tal, mas vamos seguir aqui, porque esse foi um negócio de improviso. Eu peguei umas questões assim, queria ver como vocês estavam, né? Vamos dar uma olhada agora nesse. Que vocês devem ter visto pouco isso, né? O Fábio falou que não ia conseguir falar muito de pelve. Ele conseguiu. Uh, A que é. vascularização pélvica? Hã? Vascularização pélvica, é isso daqui? Não, Não, essa não, não, ele não pergunta falou, aqui ele é falou muito pouco de pélvica. muito Diretão assim pouco de de pélvica. pelve, né? Então, eu respondo aqui, né? O ligamento largo é o ligamento que sai que ele é produzido pelo peritônio, a cobertura do peritônio, que eu vou falar um pouco na aula de testículos de novo, né? Que é tudo na cavidade abdominal, deve ter falado muito. Falou um pouco, talvez, quando falou de rim. Essa
parte toda ele falou. Isso, Ele falou que tem, ele falou que a gente ia ver melhor com os em digestório. é isso, exatamente. Aí esse peritônio ele cobre o útero na pelve, né? Por cima, né? Desculpa, na verdade ele vem pela frente, vem por trás, né? E cobre o útero, né? O útero tem as tubas uterinas, né? Vocês conseguem me ver daqui? Estão me vendo na telinha pequena? Estão me vendo na telinha pequena, então? A gente consegue te ver na telinha pequena, só o microfone que tá meio... Ah, sim, de novo, né? Não tem jeito, cara. Quase tirando Ele ele. tá com mau contato, ele. Isso. Ele é ruim, ele não, se botar aqui ele fica bem, né? É, Mas arruma a repara, fita. meu braço aqui é a tuba uterina, tá vendo? Aí o peritônio é esse verde aqui, ó. Tá vendo? Tem um lado anterior, tem um lado posterior, eles se encontram aqui, ó, na tuba uterina, tá vendo? Aí forma uma espécie de asa de morcego. Essa asa é chamada de salpinge, né? Por causa de um tubo, né? Aqui o termo salpinge é tubo, né? Então, esse ligamento largo, né? Ele cobre, né? Todo o útero e cobre também o ovário e o ligamento que prende o ovário. Então, ele recebe essas três nomes, o mesométrio, o mesosalpíneo, né, que é entre o ligamento redondo, né, e a salpinge, abaixo, né, desculpe, abaixo do ligamento redondo, acima é o mesosalpinge e o mesovário que fica em volta do ovário, né. Então, sim, é verdade. O bulbo do vestíbulo é o tecido erétil correspondente ao corpo cavernoso do homem. Né, o homem tem os corpos esponjosos e o corpo cavernoso. Desculpa, dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso, né? Ah, a clítoris é o ligado ao corpo esponjoso, né? E o bulbo do vestíbulo, então, é correspondente. O bulbo do vestíbulo, na verdade, é o correspondente ao corpo esponjoso. É o contrário, né? O bulbo do vestíbulo é correspondente ao bulbo esponjoso. Então, essa aqui é falsa. Nossa, eu estou enferrujado nisso, hein? Essa é mais difícil, né? Ele não deve ter falado. Os sinais de inflamação em linfonodos ilíacos externos é sinal de que o testículo é o órgão afetado. Nem eu lembro disso. O líquido externo, não é. O testículo ele vai para os ilíacos internos. Então, não é. Isso aqui é falso. Isso é difícil. Isso aqui é mais para físico. O esfíncter externo da uretra é parte do músculo transverso do períneo superficial. Esse também é difícil, não devem ter falado, né? Eu vou tentar, eu sempre encaixo isso na aula, quando eu dou essa aula, né? De pelve, né? Então eu vou dizer para vocês que isso é falso, porque ele é músculo transverso profundo do períneo e não superficial. O ovário tem uma posição posterior ao ligamento largo. Essa eu botei como falsa, porque ela não é mais lateral. Ele é mais lateral, mas Anterolateral, né? Mas Mas eu fiquei ele em dúvida. eu também estou na dúvida. Como ele é aberto, isso deve ser falso também. Porque o ovário ele não é coberto pelo peritônio, sabe? O ligamento largo é feito pelo peritônio. Então ele deve ser anterior. Ele faz assim, né? E, mas ele é parcialmente coberto. Isso aí deixa bem. Depois eu dou uma olhada nos desenhos. Sabe que eu não me lembro dessa foto?
o trígono da bexiga, vocês viram o trígono da bexiga? Ele é dele por dentro, né, da bexiga, né? Ele é delimitado pelos ossos dos ureteres e pelo osso interno da uretra. Isso é absolutamente verdadeiro. Isso aí deve ser... É. Sabe que eu estou gravando, né? O que é pior ainda, né? Né? Mas tem que... já gravo logo a minha desculpa, né? Estou enferrujado com isso há muito tempo, né? Então, vocês lembram do trígono? O trígono da bexiga é bem importante, né? Porque ela é meio que a base da bexiga e ela, diferente do resto da bexiga, ele é liso, ele não expande, ele é meio fixo. E no homem, ele fica em cima da próstata, né? Então, é uma espécie de rampinha entre os ossos é, dos ureteres e a... Bem-vindos aí, se eu voltar para lá. Ele fica entre os ossos dos ureteres e a saída, né? Que é o osso interno da uretra, né? Então é meio importante o trígono da bexiga. Na prática, com certeza, é uma das coisas que a gente marca na prática, né? É reconhecer o trígono da bexiga, né? Então, por isso essa pergunta aqui. O rim esquerdo se relaciona com o baço diretamente sem cobertura peritoneal? Isso vocês sabem? Sabem? Essa eu não consegui achar, não. Essa eu não sabia. Isso. O rim é um órgão reto-peritoneal. Ele é todo coberto na parte anterior por peritônio. A parte posterior é que não tem peritônio. Mas o baço fica na frente, que também é um órgão peritoneal. Ele é todo coberto de peritônio, todo ao redor, sabe? Ele é preso por uma prega do peritônio, ligado à vascularização. Então, ele se relaciona com cobertura peritoneal. A sequência antero-posterior das estruturas do hilo renal é artéria renal, pelve e veia renal. Ah, tá errado. Falso. Essa também é uma questão muito comum. Eu não sei se o Fábio vai perguntar uma coisa dessas, né? É muito comum que é boba, né? Aqui o truque, né? É a pelve é sempre atrás. Existem variações anatômicas em que a veia renal pode passar por trás, mas a grande maioria das vezes, assim, 80% das vezes, a pelve fica atrás. Então, isso era fácil. Mesmo que você não soubesse o que vinha antes, se era veia ou se era artéria, a pelve fica atrás. Então, é falso essa, né? Que se eu me lembro bem, é artéria, veia, pelve. A sequência antero-posterior das estruturas do hilo renal, né? Que é essa entrada no rim, né? Medial, onde entram as estruturas, né? E saem a pelve. O espaço em fundo de saco entre a parede da vagina e o colo do útero é chamado de saco de Douglas. Não. Então, professor, isso que eu queria te perguntar. Essa daí, ela é aquela parte onde é uma extensão da cavidade peritoneal na posterior do útero, é isso daí que é o que a gente Isso é o saco de saco de Douglas? Douglas. Isso é o Mas saco de Douglas. ele Mas fica entra... perto do fórnix, ali. Isso. Então é isso Essa... mesmo, ele fica perto do fórnix mesmo. O termo Ah, seria fórnix aqui. nas O imagens que eu espaço olhei, eu não fundo do conseguia ver saco é nada. fórnix. Hã? Nas imagens que eu vi, eu não conseguia ver nada para poder tentar identificar. Aí eu falei assim, cara. Essa é daquelas difíceis. O Fábio não deve ter tido chance de falar isso, mas o fórnix é o que seria o correto, né? Esse fundo de saco da parede da vagina e o colo do útero é fórnix. E o saco de Douglas é por trás a cobertura peritoneal do útero e da vagina, né? Aí você tem esse que é o saco de Douglas, que é palpável, que é importante, né? Caso tenha um derramamento de sangue, para examinar ali o peritônio, o peritonite, coisa dessa, né? Então, isso é muito clínico, né? Não é para vocês, né? Pelo menos me ajuda a contar a história.
relaciona com um duodeno descendente sem cobertura peritoneal? Essa é difícil, mas é importante. Eu só Vocês lembro do devem professor ter... falar em sala que um tinha relação e o outro não. Mas como aqui na resposta disse que o esquerdo tem relação, eu corrigiria a minha resposta para dizer que essa é falsa. Eu só lembro só que o Fábio falou em sala, não lembro de tudo, que foi muito É material. o direito. É o direito que tem a relação com o duodeno descendente. É o direito Só mesmo. me lembrava E é qual sem dos cobertura dois. peritoneal. Porque o peritônio que coloca o rim para trás, né, dele, ele também passa o duodeno, e eu vou ter chance de falar isso e mostrar a imagem na quinta-feira. Então, esse é verdadeiro. Essa pergunta, o que sustenta o rim na cavidade abdominal, é uma pergunta mais minha do que do Fábio. Né? Mas ela envolve toda essa anatomia que a gente chama de retroperitoneal. Alguém chuta o que sustenta o rim na cavidade abdominal? Ninguém? Tem coragem? Como é que chama esses envoltórios gordurosos? Essa eu lembrei. O professor já vai falar. O que você lembrou? Essa eu tô abrindo um slide aqui da aula do Fábio para poder ter coisa, porque pelo que eu respondi aqui eu só fui no coisa, então tô abrindo o slide da aula do Fábio. Ele falou que Isso. tinha aqui, ele não explicou totalmente, mas ele falou só sobre uma gordura que é a normal do rim, mas que às vezes ela vai até pela metade, mas que você tem uma outra gordura que fica por cima, que também fazia parte da sustentação. Mas ele falou Gordura, outras coisas, nossa, eu não me lembro o resto. isso, boa. Gordura perirenal e pararenal, né? Peri e para, né? Acho que a para é lá de fora, tem uma parte, a renal, e a perirenal. Então tem esses envoltórios gordurosos retroperitoneais. Por que é importante dessa pergunta? Né? Ela tem algumas coisas interessantes, que é o seguinte. Fora essa pressão exercida na loja renal, né, o peritônio, as gorduras ao redor do rim, ele não existe um ligamento. E a consequência disso é que o rim é móvel com a respiração. Vocês lembram disso? Isso é importante, porque às vezes a gente pergunta, qual é a mobilidade do rim? O rim tem mobilidade? Né? Algumas outras coisas do rim que a gente pode conversar daqui a pouco. O rim tem uma mobilidade, ele não é preso a nada, sabe? O última ponto de fixação, né, que o rim tem são os vasos sanguíneos. Então, se você colocar algum suporte dos vasos renais, tá bom? Se você quiser botar isso, colocar esse adicional, por que é importante saber isso? Um é saber que existe mobilidade dos rins, existe mobilidade dos rins com a respiração, né? Quando o diafragma baixa, ele empurra o rim para baixo. Quando você quer palpar o rim, você faz isso em pessoas mais magras, você faz isso com a respiração, né? Vendo se o rim vai tocar na sua mão. E tem o mais importante, é que talvez vocês tenham a chance de ver na vida profissional de vocês, que é o emagrecimento súbito ou mórbido, né, com as várias doenças que podem ocasionar, né, o emagrecimento súbito, né?
súbito não digo, mas um emagrecimento excessivo, né? A anorexia, né? Bulimia, às vezes vem acompanhado de emagrecimento, doenças graves, o rim ele pode cair, porque o que segura ele na cavidade abdominal é a pressão intra-abdominal sobre essas gorduras. Se não tiver essa gordura, o rim ele desce pela loja renal. E como os vasos renais são, né, de uma certa forma, o último suporte, né, quando o rim desce demais, né, ele pode comprimir a artéria renal, né, por causa que o rim cai, né, a artéria sai da aorta, forma uma, uma dobra muito acentuada de uma das artérias renais e esse isso é importante porque o nosso sensor de pressão, temos dois, né? Temos nas carótidas, na bifurcação das carótidas comuns, né? Você tem o carotídeo, né? Que tem detecta a pressão, mas as artérias renais é outro lugar que detecta a pressão, mais até de longo prazo, né? Que vai ser um disparo dos hormônios que vão exercer o controle da pressão sanguínea no longo prazo. Então, isso explica uma síndrome de hipertensão maligna que acontece com as pessoas que sofrem de emagrecimento súbito e que resolve se você deitar a pessoa, sabe? Você deita a pessoa e aí você, tem um nome, né? Esse estreitamento da artéria renal por causa da dobra, para, né? E aí o corpo entende, então, que a pressão se restabelece e, com o tempo, para de emitir os sinais de retina, angiotensina, outros que são importantes para você aprender fisiologia, para a manutenção da pressão. Por isso que eu gosto de colocar essa pergunta, que nem todos os professores chamam a atenção disso. Pegaram? Professor, e aquelas pessoas que fazem a cirurgia para retirar a primeira costela flutuante? Primeira não, a última costela flutuante. Quase não se faz mais isso, mas... Isso também pode causar essa queda do rim? Pode influenciar? Não, que eu saiba não. Que eu saiba não. Que eu saiba não, porque não afeta a loja renal. Não afeta. Mas tá aí uma pergunta que eu não tenho certeza. Já que ele já está ali, já um do lado do outro, quase, né? A parte de trás da loja, né, a parede posterior, mas eles mantêm tudo, né, só tira o osso, né, mas o periósteo fica, né, não tem o periósteo, mas todo o tendão do quadrado lombar, né, aquele músculo que fica atrás, né, que fecha a parede, fica em volta do aonde era a costela, sabe? Então a parede fica relativamente intacta ali, né? Eu acho que hoje em dia isso é considerado, como é que chama? Nem todo médico pode fazer, tem uma palavra para isso, que você, como se você arrancasse a mão, um dedo, tem uma palavra que não está me vindo agora, que é considerado como se fosse, tá sumindo, sumiu a palavra completamente, mas é quando você faz uma intervenção deformadora no corpo, sabe? Uma cirurgia que extirpa uma parte do corpo, se não tiver a permissão e a indicação médica, é como se fosse um crime, né? É uma palavra muito boa para isso, que não está me vindo agora, um bloqueio completo. Daqui a pouco aparece. Mas, sabe, se o paciente quiser muito e arrumar uma desculpa médica, o médico pode fazer tudo, né? Mas eu acho que hoje em dia isso é muito difícil, essa cirurgia. Mas já era comum. Em períodos mais livres era bem comum. Bem comum não, acontecia. Então, como são denominados os ramos primários das artérias renais?
Aqui a pessoa pode me pegar, sabe? Que eles podem ser chamados de lobares, né? Muitas vezes o que eu não quero isso, eu quero que fale, são os ramos segmentários, sabe? Que vão para os diferentes segmentos, né? Que às vezes tem artéria renal anterior, posterior, né? Mas eu quero mesmo é quando se divide nos vários segmentos do rim, né? Então essa questão nem sempre é muito boa de perguntar, mas a próxima pergunta é qual é a característica principal desses ramos? A característica principal desses ramos é o fato de eles serem, aqui eu vou botar segmentados, embora eu não esteja na dúvida, sabe? Alopática, ainda bem que não sou eu que vou fazer a prova. Eu depois olho nas minhas aulas aqui, para saber como certo eu estou, porque isso é importante, hein? E a característica, eles são artérias, ou desculpe, ramos terminais. Vocês sabem o que é ramos terminais? Respondam, não sabem? É importante que respondam, que eu preciso saber se não caiu a ligação. Se não responder, eu não sei. Pode dizer, não sabe, que eu não está Não, valendo ponto. tá. O que eu lembro é que. Só que era quando se dividia, né? Deixa de existir por causa de uma divisão, de uma bifurcação. Só- é, São ramos que suprem um determinado leito exclusivamente. é, Nenhum outro ramo arterial vai suprir o mesmo leito. Então, só eles são responsáveis por aquele segmento, aquele leito vascular, aquele segmento de algum órgão, estrutura. eu vi isso na artéria carótida externa. A carótida externa, ela não é totalmente terminal, mas ela funcionalmente pode ser. A carótida interna também, né? Por causa das vertebrais, não são os únicos ramos exclusivos do cérebro, mas funcionam como se fossem, principalmente as artérias cerebrais, né? Porque o ciclo de Willis, que o cérebro, dentro, interior, não externa, interior, eles têm comunicação, só não é muito funcional. Mas se for lenta a obstrução, termina uma outra artéria suprindo. Na externa também, né? O lado direito e esquerdo, eles se misturam, então você pode ter uma compensação do lado direito e esquerdo. Tem outras artérias que suprem a cabeça, né? O couro cabeludo, que podem ocupar, né, os ramos da artéria carótida externa, mas sim, eles funcionalmente são artérias terminais. Mas no rim é tipo, não tem outra. Igual alguns ramos das cerebrais, não tem outra artéria que supre, né? E quantos desses ramos são normalmente encontrados? Sabe que eu não me lembro? É o mesmo número de lobos de cada rim. Alguém lembra o que é? Vou ter que lembrar isso, né? Tem o posterior, tem o superior, o médio e o inferior. 4 a 5. Ou é 5. Eu que acho que são as artérias segmentares, anterior, superior, a inferior e inferior, aí tem Tem inferior. artérias interlobulares, Não, arqueadas. eu só quero essa. Eu só quero essa, dos Só lobos, essas né? aqui de cima do lobo. Acho que são essas segmentares. Acho que é Uma axial, superior. Hã? anterior, superior, inferior, inferior e inferior. Antero, inferior e superior. Isso. Eu lembrava Posterior, de tudo, né? inferior, superior e anterior, né? 4? Eu acho que são 5. Eu não me lembro se são cinco. Também estou esquecendo isso. No slide isso é mais confuso de ver ainda. Depois eu olho, a gente volta para isso, porque realmente há muito tempo que eu não dou essa aula. Eu achei que eu ia lembrar de saída, mas é algo assim.
Depois a gente volta para isso. Escolha a melhor opção dos parentes que melhor completa a frase. Escolha a opção que melhor completa, né? O conjunto de na medula renal é o conjunto de ductos coletores. Na medula é ductos coletores. Formam as pirâmides renais. Decoreba é muito importante, o Fábio deve perguntar isso de algum jeito. De algum jeito tem que saber que os ductos coletores são o principal constituinte das pirâmides renais. De um jeito pergunta isso. Professor, esses ductos coletores, eles são, entre aspas, sinônimos para os néfrons? Entre Não, aspas, são pedaços. Eles vêm antes. São pedaços, então. É isso. Tem até um problema de nomenclatura, né? Que o ductus coletor nem sempre é considerado como, eu considero, mas como o do néfron, né? O néfron desemboca nos ductos coletores, mas eu acho que os ductos coletores fazem parte do néfron. Acho que a maior parte dos livros faz isso, né? Não, no livro que a gente via, você mostrava o néfron, aí botava o ducto coletor lá embaixo. Como né, mas não quer dizer que inclua, tem que dar uma olhada na definição de néfron propriamente dita para ter certeza disso. Por isso que foi mais essa dúvida que eu tive. Depende muito como o Fábio colocou. Eu acho que o ducto coletor tem muito pouca função em termos de concentração, diluição da urina quando chega nos ductos coletores. Então, acho que funcionalmente eles não são incluídos no néfron, não. Mas eu estou cá entre nós, eu estou meio na dúvida aqui também. Vamos dar uma olhada, que dá tempo de olhar isso. Então, os ductos coletores, né? Eles desembocam nos cálices menores, né? Formando as saliências chamadas de papilas renais. Tá bom, né? Quatro tratamentos do ureter. Esse é um que fala sobre a cavidade abdominal. Não tenho total certeza se o Fábio passou por isso, né? Mas ele tem o primeiro. Ele falou rápido. O legal do estreitamento é que são as 4 dores possíveis na passagem de um cálculo renal. Quando ele estava falando de cálculo renal, ele passou por esses estreitamentos bem rápido, falando aqui, geralmente para aqui, aqui, aqui. Isso. É muito rápido mesmo. É tão difícil fazer essa prova entre a pelve e o ureter. Marca o início do ureter. Tem até um nome de estreitamento. Uretopélvico. Eu vou ver o slide aqui. Vou abrir o slide. É que eu tô vendo a anotação do caderno, né? Tem que abrir os slides. Eu não quero também abrir os slides, porque eu vou ter que procurar muito, né? Mas o segundo O segundo é menos comum, né, de falar, que é na passagem das, né, artérias como é que é o nome? Testiculares, gonadais. Né? Essa é mais comum, né? Porque as gônadas, elas são vascularizadas por ramos da artéria renal. Não sei se ele conseguiu falar isso, né? Uma das perguntas que a gente faz é por que geralmente o testículo esquerdo é maior do que o testículo direito no homem. Claro que no homem, né? Existe uma assimetria dos testículos esquerdo e direito. Eu acho que vocês, né? Vocês viram isso, né? Ele falou mais que um ficava um pouquinho mais para cima e o outro mais para baixo, geralmente. Porque a origem da artéria gonadal testicular
esquerda sai da artéria renal. E a da direita sai da aorta descendente. Sai direto da aorta descendente. Então, tem muito mais coluna de água, coluna de líquido à esquerda do que à direita. Então, a drenagem também é assim, né? Então, tem muito mais dificuldade, tem muito mais sangue, muito mais dificuldade de drenagem das gônadas, principalmente dos testículos, mas tem outros casos também não vale. E essas artérias, elas são retroperitoneais, elas passam por cima do ureteres, cruzam, né? Aqui podemos no cruzamento. Elas cruzam e podem comprimir. Essa é pouco falado, o cruzamento das artérias gonadais com o uretere. Então, o professor, no slide, abri aqui no telefone o slide, que é mais rápido, ele dividiu esses 4 estritramentos, ele botou em 3. Ele botou a junção uretopélvica, aí dos vasos ilíacos comum da borda pélvica e da parede da bexiga urinária. Ele botou como se fosse Exatamente. 3. É muito comum a intramural. É muito comum não falar das artérias gonadais. É comum. Não meus alunos aprendem. Mas nos livros costumam omitir isso. Mas existe essa passagem, porque tem o cruzamento por cima das artérias gonadais sobre os ureteres, que também podem obstruir. E eu vi, né? Uma das razões por que eu coloco isso é porque eu tive uma experiência de ver um paciente que tinha um exame de radiografia, que você dá um contraste, a obstrução estava no meio do músculo psoas, aonde as artérias gonadais passam por cima da ureter. Então, acho que isso ficou marcado, né? E quando eu virei professor de anatomia, foi fácil de ver lembrar e marcar a anatomia. Vocês, em provas, em concurso e muitos livros, como o Fábio mesmo passou, pode passar isso sem ser considerado. Bacana? Então, está certo aí no cruzamento. Isso é sobre, né? Cruzamento sobre as ilíacas. Vou botar assim para ficar mais fácil, né? E a porção intramural. Ah, já sei, professor, porque ele não falou. Ele, como tinha muito pouco tempo para falar, ele não falou muito de vascularização. Ele falou de vascularização do sistema urinário, mas ele não adentrou profundamente. Até que ele nem falou tanto no reprodutor e no masculino e feminino sobre vascularização e inervação, por questão de tempo. Tá. Isso. E quem fez esse personagem fui eu. E eu estou chamando a atenção disso para vocês. Não é nenhum demérito do Fábio não ter falado cruzamento. É muito comum não ser incluído nessa descrição. Né? Provavelmente ele vai perguntar os 3. Tá aí, os 3 tá ótimo. Se falar os 3, não sei como é que ele vai perguntar, né? Mas era importante passar por isso. E é legal essa história do suprimento sanguíneo perspectivo, né? Eu gosto. Vamos lá. Há muito tempo que eu não vejo essas perguntas também, né? Eu me escolhi assim, e como eu ia fazer lá do laboratório, eu achei que eu ia ter tempo de repassar as questões, mas não consegui. Eu tive que voltar para casa, né? Mas vamos lá. A uretra masculina, no seu trajeto entre os óculos interno e externo, passa por mudanças na sua morfologia, como estreitamento, alargamento, sensibilidade, quantidade de embocadura de canais expressores e curvatura. Essas variações são em parte determinadas pelas características das estruturas transpassadas pela uretra e podem ser usados divididos em 4 segmentos. É verdade? Quais são esses segmentos? Nem lembro, mas deve ser a pré-prostática, né? Que
tem um nome que eu não estou lembrando. Ele falou isso, não? A prostática, não é isso? Eu Aí não lembro depois muito dessa parte, a não. intramembranosa ou membranosa, eu acho que é intramembranosa, eu vou explicar. E é da masculina, né? Serve para masculina. E é esponjosa, né? Então quando ela sai do ósseo externo, tem um segmento muito pequenininho que é antes da próstata. Aí tem a próstata, aí passa pelo diafragma urogenital, né, que é o músculo transverso profundo do períneo, que vai formar o esfíncter externo da uretra, né? Tem um esfíncter interno, né, que é a saída da bexiga, aí chama intramembranosa, e tem a esponjosa, que é onde ele corre pelo corpo esponjoso. Aí a pergunta que é mais legal de saber, né? Em quais desses segmentos você espera menor distensibilidade, ou seja, maior resistência das luzes do tubo, no caso do fluxo urinário ou do cateterismo? Vocês não precisam, né, tanto de saber isso, né? É a intramembranosa, porque é onde tem músculo, o esfíncter externo, que tem um tônus, que forma um esfíncter, que fecha. Então, para passar o catéter, ou mesmo se tiver algum tônus, algum problema muscular, tônus forte, que geralmente é o contrário, né, é ali que vai ter a maior resistência da luz. O resto vai, a prostática é bem aberta e tal, a prostática pode dar uma resistência por causa do esfíncter interno, né? Em geral não é só isso, né? A intramembranosa, porque o que eu gosto dessa questão, não só é para fazer a comparação da uretra masculina e feminina, que a uretra feminina ela não é dividida, ou no máximo dividida em duas porções, né? Um interno e um externo, né? Uma perto da luz, uma perto da bexiga. Que é a intramembranosa, perto da bexiga. Então, é fazer essa comparação entre a masculina e a feminina. E também essa coisa de saber que a parte que atravessa o esfíncter externo é uma parte que tem tônus. É para Professor, isso, né? mesmo que ela tenha tônus nessa parte, a inervação é muito baixa por isso, exatamente, se você entender. Não, pelo A contrário. inervação é alta, mas essa dessensibilidade, ela ocorre? Ela, dessensibilidade, não tem. Não, dessensibilidade, perdão, dessensibilidade, ela ocorre, sim, ela cria maior resistência, isso que eu queria pegar e entender da pergunta, que eu não respondi essa pergunta. A luz não expande, é que a uretra é um tubo, né? Então a luz não expande tão bem quanto nas outras. É sensibilidade, Tá. não é Por sensibilidade. conta desse tônus que vai causar essa... É um tubo mais rígido, é a parte mais rígida do tubo, sabe? Do resto você mexe, distende, você enfia o catéter lá dentro e aceita, né? Aí quando vai passar pelo esfíncter, é mais difícil, tem que fazer mais força, né? Essa questão é mais para quem efetivamente vai agir sobre intervir, né? Médico, fisioterapeuta. Eu gosto mais para a pessoa ter essa noção que tem essas regiões na uretra masculina, né? Mais complexa, né? Ela é sinuosa. Eu não ia conseguir responder essa pergunta se eu não visse uma imagem. Que eu abri aqui o slide, aí tem a imagem de um corte transversal. É um corte transversal. Aqui dessa parte, aí você, pelo que você fala, e como está a resposta, como você falou, dá pra você dividir aqui os tratamentos, a parte onde seria tecnicamente uma ampola, se a gente fosse caracterizar assim, com todos os tratamentos, as outras partes se transformariam em ampolas. Aí dá para poder ver melhor. Isso. Então, na imagem é melhor. A gente pode tentar abrir imagens na próxima hora para a gente ver, né?
eu acho que até que não, não vai dar a questão 7, né? Uma das perguntas, desculpe, antes de seguir, uma das perguntas que é muito comum do sistema urinário é perguntar qual é a diferença entre a uretra masculina e feminina. Então, a uretra masculina é mais longa, não pode dizer maior, não, é mais longa. Sinuosa, ela tem um trajeto sinuoso, tem curvatura, né? Mais uma terceira. Eu acho até que tem mais duas, mas uma delas é que ela serve tanto para o sistema genital quanto para o urinário, né? A feminina ela é curta, retificada e exclusiva do sistema urinário. Tem mais uma diferença que não está aparecendo aqui, mas por aí. Bom, tem consequências, né? Isso é importante. Então, eu vou passar o assoalho pélvico, embora eu goste muito desse. Ele falou de assoalho pélvico? Posso que não, né? Eu tinha prometido para vocês dar aulas de assoalho pélvico. Eu vou botar no YouTube. Essa aula está pronta, na verdade. Vou ver se eu ponho ela. A aula está pronta, tem que gravar. Vamos para essa glândula tireoide. Eu não sei o que ele falou de endócrino, né? Vocês conseguem citar 4 relações anatômicas da glândula tireoide? Medial, lateral, anterior, posterior? Agora só estamos lembrando de posterior. Da medial. tireoide? É. Ele falou sobre a pirâmide, né, que é uma variação anatômica, quando ela acontece como pirâmide. Mas olha, isso faz parte da própria tireoide. Mas faz parte. O que Pelo tem? que eu lembro, era lobo, né? São Isso. lobos. Aí você tem o lobo direito e o lobo esquerdo. Não, eu quero as relações. Quem ela encosta? Ah, tá. Ela é anterior à traqueia? É. Anterior à traqueia? Não, posterior à traqueia. Isso, posterior Ela à está traqueia. anterior. Isso, posterior e medial, né? Uhum. Tá. Tem outra que vocês precisam saber. Isso, traqueia. Tem outra que vocês precisam saber que é o ramo laríngeo recorrente, que é medial posterior. O ramo laríngeo recorrente, ele vai atrás de medial. Na tireoide, ele é importante porque se você retirar a tireoide cirurgicamente, você pode lesar o nervo laríngeo recorrente, que é um ramo do vago, e ele innerva a musculatura intrínseca da laringe. Innerva a musculatura intrínseca da laringe. Então, a pessoa pode até morrer se lesionar as duas. Pode ficar rouca, né? Porque vai paralisar os músculos que mexem a prega vocal. E se ele para, ele fica assim, não abre mais, fica fechado. Se as dois ramos forem lesionados, a pessoa vai ter que ter uma intervenção cirúrgica na traqueia, porque a glote vai fechar. Não vai passar ar, né? Então, essa é uma relação importante no nervo laríngeo recorrente. Eu aposto que o Fábio talvez não tenha tido tempo de falar isso, né? Anterior, aí tem a musculatura, né? Anterior, né? Dos músculos viscerais, né? Ligados à traqueia, do anterior do pescoço. Atrás tem o esôfago, sabia? O esôfago também. A tireoide envolve a traqueia e aí ele toca no esôfago atrás, também tem. Eu acho que pega as duas carótidas lateralmente. É isso que eu ia falar. Lateral são a artéria carótida comum. Isso. Acho que tá bom isso. Não sei se ele vai perguntar isso. Isso é uma das perguntas que eu faço muito, né? Por causa o pessoal da fonoaudiologia precisa Professor, saber dessa relação. mas pode falar que ela é inferior à cartilagem tireoide? Sim.
você pode Se colocar eu fosse falar de descrição é, anatômica, ela seria a melhor para falar, né? isso também. Superior, você tem a cartilagem cricoide. E o lobo piramidal pode até passar pela cricoide e tireoide. Isso aí. Boa, também é uma boa resposta. Superior à traqueia, né, medial à traqueia, esôfago, circularinho transcorrente, carótidas laterais, é bem boa em músculos viscerais anteriores. E é aquele tiro tireoide, não. Homoioide, ternoioide, passam na frente. Mas não precisa. Né? E qual é a relação do quiasma óptico com a hipófise? Ele falou isso? Falou. Essa ele falou. Essa é importante. Essa é uma Ele pergunta falou muito que era clara. por conta de você ter uma parte mais neural e uma parte que libera os hormônios e o quiasma óptico vai enviar um impulso, mas eu não me lembro exatamente o nome. O quiasma óptico ele é superior à Que é, hipófise. Então é, ele tem uma relação de contiguidade, principalmente na haste hipofisária, né? O que prende a hipófise do hipotálamo, mas o quiasma está ali bem superior, ele quase que deita por cima da hipófise anterior, né? A adenohipófise, né? A hipófise dos hormônios. além dessa proximidade, professor, Ah, o quiasma óptico, ele vai ativar a neurohipófise também, não, tipo, enviar a sinapse para o não. hipotálamo para ativar de certa forma? Sim, indiretamente, no máximo, mas não. Que não é alvo da retina, a hipófise. O hipotálamo é alvo da retina. A retina lança axônios, neurônios da retina, os neurônios ganglionares da retina lançam axônios para o núcleo supraquiasmático, que tem esse nome interessante, que tem a ver com quiasma, né? Sim. Supraquiasmático. Esse núcleo supraquiasmático, ele é importante para dizer para o resto do corpo se é dia ou noite. Então, se ele vai ativar a hipófise, porque indiretamente porque ele ativa o ciclo circadiano. Era isso daí que eu estava pegado, que a gente falou em sala sobre isso, do ciclo circadiano, junto Isso. com a epífise. A gente falou sobre. É, Epífise não, da glândula pineal, mais próximo da isso. glândula pineal. E a gente estava falando sobre isso, aí eu fiquei nessa pegada de qual era essa relação, Tem era nome direta ou supraquiasmático, indireta. mas não recebe, a hipófise não recebe inervação direta do quiasma óptico das projeções retinianas, não. Ele vai só para esse núcleo, que é um núcleo A anterior, relação dele é só de proximidade, então. só de proximidade, isso aí. E essa proximidade é importante porque um tumor de hipófise, que graças a Deus é mais do que deveria, né, dado a riqueza de células que tem na hipófise, você pode ter um tumor que a hipófise expande e vai comprimir o quiasma, bem no meio do quiasma, né, porque está bem central, né. Então as fibras que estão cruzando, que vindo da retina, estão cruzando no quiasma, vão ser comprimidas e a sua função pode até destruir essas fibras, né? Parcialmente cegando, dando uma cegueira muito específica. E as fibras que cruzam são fibras são nasais, né? Elas são regiões da retina, regiões nasais da retina, que são regiões que olham para as periferias, para a periferia do campo visual. Então, quando essas fibras são pressionadas, você perde a percepção, a informação dos campos visuais laterais, da periferia. Então, você fica com o chamado visão de túnel, estreitamento da visão. Então, por isso que é importante bater com essa relação de proximidade
quiasma óptico com a hipófise, porque uma visão de túnel pode significar uma lesão do quiasma óptico, por trauma, mas também por expansão tumoral, principalmente, da hipófise. Eu não me lembro, tem um tumor, eu só não me lembro o nome dele. Acredito que o senhor falou já, mas como o áudio está ruim, eu não consegui escutar direito o nome. Eu também estou aqui tentando lembrar dos tumores de hipófise. Que em pessoas jovens causa gigantismo. Então tem um nome mesmo, né? Das células produtoras de H. Eu devo ter falado isso alguma vez, que é um outro tamanho que é menos grave, né? De tumor da hipófise, bem menos grave, que é até comum, tentando lembrar daqui, não vou lembrar, é comum em mulheres, do seguinte tipo hormonal, na puberdade, do menino, que é aquele da leite. Como é que é o nome desse hormônio, pelo amor de Deus? Tá aqui, tá ali, tá entrando e saindo, entrando e saindo. Pelo amor de Deus, é fácil. É só lembrar de leite que a gente lembra do nome dele. Porque ele estimula as glândulas mamárias. E é um nome, só está vindo um nome totalmente errado, que é calcitonina, e eu não consigo lembrar do nome dele. É tão fácil, cara. É que do gigantismo, acho que em adulto, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era acromegalia. Acromegalia, né? Isso é a manifestação do hormônio de crescimento no adulto. Né? Da puberdade ao adulto, que é a expansão das extremidades. Então, dedos, queixo, dá fica maior, né? Essa cara que tem aquele ator famoso, que fez 007, que também fazia da família Adams, né? O mordomo da família Adams, tem essa característica de acromegalia, muito alta, com essas extremidades aumentadas. Mas não estou lembrando o nome desse do hormônio, que também faz essa expansão da hipófise, mas geralmente mais grave. O nome do hormônio? É um hormônio que induz a produção de leite, hipertrofia das glândulas mamárias. Acho que era, não me lembro se é o prolactina ou se prolactina. Isso, é a prolactina. Prolactina. Que também é responsável por essa. A hipófise ela é bastante, pareça, dinâmica, né? Ela pode aumentar e diminuir de tamanho, né? Você vê isso na radiografia. Professor, na gravidez. vou fazer uma pergunta totalmente de leigo. Mas a mulher, na produção do leite, a gente pode ter a presença de uma grande quantidade de... Grande não, né? Mas de uma quantidade de hormônio do GH ali na presença do leite que a criança vai beber? Não, não é possível, né? GH... Isso que eu fiquei... Isso que eu fiquei pegado. Eu falei, calma aí. Eu tô linkando alguma coisa errada aqui, que não é isso que vai para lá. Não. E olha, eu também é muito... Mas esse é mais tempo do que essas aulas de sistema. Há muito tempo que eu não dou aula sobre a reprodução, né? E hormônios do hipotálamo hipófise, né? E aí eu não tenho total certeza, né? Porque tem uns que são ativados, tem uns que são FIS, LH, FSH, né? São parados, prolactina assim aumenta, GH aumentando no leite, não tenho certeza. Na ginecomastia, lipomastia não, lipomastia é por causa da gordura, mas na ginecomastia eu posso ter, pode ser causada tanto pela prolactina, por
o Isso, por excesso, excesso, isso. como pode acontecer de outras formas. Não pode, Sim. nem sempre é só a prolactina que vai causar ginecomastia. Às vezes é os receptores na glândula mamária que respondem à quantidade normal de prolactina. Às vezes é estrogênio que vai fazer também essa resposta de estimulação de crescimento das glândulas mamárias. Não tem receptores ou excesso de estrogênio, são coisas que É, podem manter glândulas mamárias hipertrofiadas no homem. Certamente, né? eu fiquei nisso dos receptores porque uma pessoa, um jovem na puberdade, ele pode, entre aspas, causar uma danificação nesses receptores, que é mais Não, comum em acontecer de um excesso absurdo de hormônio normal, de causar uma lesão nesses receptores, não, só em lesão caso de trauma mesmo, né? assim, homem, ele tem pouco estrogênio, que não tem quantidade suficiente para aumentar as glândulas mamárias. Então, inclusive, eu também não lembro, mas a interação desses diferentes hormônios também inibe a formação da hipertrofia, porque a glândula mamária está lá, né, no homem também. Agora, lesão eu não diria. Pode acontecer ter um receptor mais sensível para estrogênio, ou ter mais estrogênio correndo, ou não ter o excesso de testosterona, a quantidade de testosterona. Olha, é uma festa isso. Eu estou muito enferrujado para explicar. Tem um monte de pequenas coisas em relação à fisiologia que você vai aprender em parte na fisiologia do próximo período. Eu não quero Entendi. me comprometer em uma aula gravada da minha ignorância. Né? Às vezes, por exemplo, dependendo da intensidade da enzima, você pode ter da síntese dos hormônios, às vezes por estresse, você pode ter a desvio para, como é que chama, não progesterona, de um homem, né? Que pode também modificar essas glândulas sexuais, né? Os órgãos sexuais, das glândulas mamárias. Mas eu não quero me comprometer, não. Entendi. Não, nada que a gente não possa estudar depois. Isso, vai ter. Olha só, vocês devem estar vendo isso é um dos dirigidos que eu ia botar para vocês, né? É outro dos dirigidos, né? Mas eu botei aqui só para me lembrar o que eu acho importante, já falamos do mediastino, né? Eu fiquei curioso se vocês estão afiados em relação a. Eles falaram circulatório, o que é uma artéria, uma veia capilar, que mostrou o desenho clássico de artéria, veia capilar. Ele mostrou rapidamente a estrutura das artérias das veias, bem rápido mesmo, e mostrou a diferença entre elas também. Que basicamente a estrutura da parede, né? Hum. As três camadas, né? A mucosa, a interna, a média e externa, por não me complicar É, muito, né? íntima, E a média e externa, que muscular, ele explica pra e gente. a íntima, e a adventista, lá de fora, os nomes, né? O endotélio, né? A camada média muscular, e vezes elástico, né? E a adventista, a camada externa. Né? E a diferença, por exemplo, a artéria tem uma parede maior, mais grossa, com mais músculo, né? A veia é uma parede mais sensível, né? A arteríola tem bem mais musculatura, né? Camada média, do que tem menos músculo, mas por diâmetro a arteríola tem mais músculo, né? A camada média é maior proporcionalmente ao diâmetro da arteríola, né? Mesma coisa com a vênula, né? Mas a vênula sendo mais sensível. E o capilar não tem a camada média, né? O capilar some a camada média, fica só o endotélio e a adventista, ponto. É isso?
capilar, né? E tal. Aí, essa pergunta que eu tenho curiosidade de saber se vocês pegaram, qual é a região do leito arterial que oferece maior resistência ao fluxo sanguíneo. Vocês vão aprender isso em fisiologia. Você já sabe chutar isso? As artérias têm a artéria, as grandes artérias, a média e a de pequeno diâmetro. E aí as arteriais. Aonde tem a maior resistência ao fluxo sanguíneo? As artérias grandes são elásticas, né? Vamos dar pelo nome, já diz que elas expandem e não deve ter resistência ao fluxo sanguíneo. O que oferece? O que oferece? São onde tem mais músculo em relação ao diâmetro. Então, são as pequenas artérias e as arteriais. É onde oferecem, são as mais importantes para a manutenção da pressão sanguínea. Peraí, professor. Lembrei. É por isso que é comum o aneurisma, né? Não diria O isso. aneurisma pode ser por isso, não é o principal. Não diria que seja comum, mas o aneurisma, ele acontece nas artérias que expandem mais, que tem maior pressão, então, na aorta, nas artérias do cérebro, mas aneurisma é outro capítulo também complicado. Porque pode acontecer aneurisma em quase qualquer artéria, qualquer parte do meio. Depende muito da pressão, está com outras, o genética, parede. Também não quero me comprometer, mas essa quarta afirmativa aí, como é que você define o que é uma artéria em relação à veia? Está certa essa frase? As artérias transportam sangue rico em oxigênio e as veias sangue pobre? Ela tá certa, só que ela tem exceção, que são as artérias pulmonares. Isso. Então essa não é a definição de artéria melhor que tem. No caso, exceções importantes. Isso. Artéria é só o que sai do coração. Isso. E veia é só o que chega. Então, você tem as artérias pulmonares que vão sair do ventrículo direito. Ventrículo direito para o pulmão. Ventrículo. Ventrículo. Professor, a língua atrapalha. Eu sempre erro isso. Então, mas tem que treinar. Ventrículo. Exatamente. Ventrículo. Isso. Quais são as 3 camadas que compõem a parede do coração? Endocárdio, miocárdio e epicárdio, né? O miocárdio é onde está o músculo do coração. Né? O pericárdio está envolvido. Né? Esse pericárdio é parecido com o peritônio, é parecido com o pleura. Né? É o revestimento conjuntivo do coração, dividido em 2 camadas, com uma cavidade no seu interior, né? Onde tem o líquido pericárdio, não é isso? Então, o pericárdio o pericárdio fibroso, aí você tem o seroso. Isso. E o visceral, o que está ligado ao aparelho do coração. Importante isso, né? Eu costumo É que ele dividiu entre 2 lâminas. Ele dividiu. Ele botou a lâmina parietal, aderida ao pericárdio fibroso, e a lâmina visceral. E é a lâmina parietal que é dividida em seroso e fibroso, né? Fibroso e seroso. Isso. A visceral não, né? A visceral é uma só, está ligado direto ao pericárdio, né? Ele faz parte do pericárdio, tá? Direto ao coração. Quais são os vasos da base? Perdão, professor? Os vasos da base. Quais são os vasos da base? A aorta. Era. Veia cava superior. Veia cava inferior e superior, a aorta. Aí você tem a artéria tronco pulmonar, não. Tronco pulmonar é ótimo. Se quiser falar tronco pulmonar em vez de vaso pulmonar, tá ótimo. O artério pulmonar. Porque o tronco é o vaso da base. Mas ele se divide em 4
ramos pulmonares, né? Entendi. Mas tá bom. Isso, ótimo. É isso, falamos todos, não falamos? Isso, É, via cava inferior superior, a aorta e tronco pulmonar. isso. Aí quando eu pergunto como se dispõe topograficamente, vamos ver se eu paro um pouco para achar um desenho. Vou perguntar como está. E talvez eu pare aqui a gravação para não ficar muito grande, porque senão é super difícil. Mas eu queria terminar essas até a 14 ali. Aí depois a gente pode continuar essa conversa com um intervalinho pequeno, enquanto eu gravo e deixo lá gravado, fecho isso, senão fica grande demais o vídeo, tá? Entendi. Ah, quais são as diferenças entre as quatro cavidades cardíacas? Principalmente entre o átrio e o ventrículo, os átrios e os ventrículos. Professor, essa pergunta seria morfologicamente, perguntando morfologicamente ou mais por Morfologicamente. Morfológico. Porque lá em cima a gente pode, é o que eu estou pulando, né? Seria de que local sai a aorta, né? Da onde emerge a aorta, da onde emerge o tronco pulmonar, da onde eu acho que vocês têm para onde chega a veia cava superior e inferior. Eu acho que isso vocês sabem. Não precisamos rever, precisamos. Não, olhando o slide dá para ver onde é que fica direitinho. A veia cava à direita, chegando no átrio direito, né? Né? Superior e inferior. O tronco da pulmonar sai do ventrículo direito. Da aorta sai do ventrículo esquerdo. E Ele mostrou esse emaranhado de. Esse emaranhado. a gente esqueceu das veias pulmonares, cara, que chega no ventrículo esquerdo. É, as veias pulmonares que chegam, era elas que eu estava tentando lembrar, que são quatro. Isso, delirei aqui. Tá, mas Esquerda e qual é a direita. diferença entre as cavidades cardíacas? Entre os dois átrios. Primeiro entre os átrios e os ventrículos. Então a diferença de Eu boto de tamanho também. Que uma isso, tem aquele espaço, que eu esqueci o nome desse espaço agora, que é, é o músculo pectíneo, se eu não me engano. pectíneo, isso, Aí esse espaço é o que vai amortecer o sangue que isso. chega. Recebe mesmo, né? É, Então, fora a região dos músculos pectíneos, o interior da cavidade cardíaca dos átrios é liso. Uma diferença importante. A diferença interna dos átrios são, da maior parte, lisos. Com alguns detalhes e nos pectíneos onde tem a maior turbulência sanguínea, né? E ela tem espessura menor em relação ao... Né? A espessura do miocárdio é menor em relação aos ventrículos. Eu não sei se ele vai perguntar forame oval, essas coisas acho que não vai perguntar, não. Não, ele nem chegou a tocar muito sobre esses forames, não. Ele fala, mas não chegou a tocar muito, não. Tá? Mas principalmente essa diferença das cavidades, essa espessura é importante. E que pode ser liso. E os ventrículos? Tem a diferença entre o ventrículo direito e esquerdo, né? Sim, um maior que o outro. Isso, em termos de E espessura. da válvula. Válvula? É, da válvula. Não, antes da válvula é a superfície interna do ventrículo. É. Que depois a gente fala das válvulas. A superfície interna é trabeculada nos ventrículos, né? E tem a presença dos músculos papilares, que não tem nos átrios, né? Então a trabeculada, que parece aquela região do músculo pectíneo, né? Nos átrios, e trabeculada, não é liso, né? E é o direito, é muito mais espesso que os átrios, e o esquerdo é mais espesso do que o direito. Não é bom falar de tamanho propriamente dito, porque em termos, a quantidade de sangue que tem nos dois é igual. A quantidade de sangue, porque é um circuito fechado, então a quantidade de sangue que entra nos ventrículos direito e esquerdo são iguais. Em tudo, em uma pessoa saudável, né? O Muda é o débito... músculo que vai Hã? envolver.
O que vai mudar realmente é o músculo, então, que vai envolver. Porque o O ventrículo ventrículo esquerdo é maior. Mas é mais tem espesso. mais tem mais tônus, mais espesso. Fala maior, porque o É. tamanho interno é mais ou menos igual. Mas ele é mais espesso. Por quê? Porque ele tem que trabalhar contra uma resistência maior. A resistência pulmonar é bem mais baixa. O leito vascular pulmonar não oferece grande resistência. Já o leito somático, aí é muita resistência, muitas arteríolas, muito sangue longo, distante, alto, não é no mesmo nível. Então ele faz muito mais força, tem muito mais resistência. Aí quais são as estruturas que irrigam o miocárdio? Essa minha é anotada, essa eu não vou lembrar de cabeça mesmo. Coronário, as artérias Essas coronárias. artérias coronárias, é porque no resto da pergunta fala para... Isso, os ramos principais nem eu lembro, mas coronário esquerda, me esqueci Artéria esquerda, direita. tem ramo interventricular, tem ramo arqueado, eu também não lembro não precisa não. Mas essa pergunta 13 que é importante, em que momento o miocárdio recebe seu suprimento sanguíneo? Na diástole ou na sístole? Essa eu não me lembro. Que tinha uma pegadinha nisso. Tem a pegadinha. Quando é que o sangue ejeta para o corpo? Quando é que o coração ejeta o sangue para o corpo inteiro? Na diástole ou na sístole? Na sístole. Na sístole, né? Mas na hora que está na sístole, o miocárdio está contraído. Aí o sangue não entra. Então, o sangue só irriga o ventrículo quando ele relaxa na diástole. Aí ele pode entrar. Como pode ser isso? Como é que a artéria coronária não recebe na sístole? Onde é que está a abertura das artérias coronárias? Onde estão as aberturas da artéria coronária? Bem na base Bem na base da carota, isso. No interior do seio. Sei como é que chama? Do seio mitral? Não, dos seios. Ai, como é que chama isso? Você tem as cúspides da válvula aórtica nos seios aórticos, né? Elas estão atrás dos seios aórticos. Quer dizer, na sístole, elas são tampadas quando a cúspide é empurrada e o sangue sai do ventrículo. As cúspides são empurradas e tampam as coronárias. A aorta dilata quando recebe esse sangue e aí o sangue vai tanto para frente quanto para trás. Né? Quando você empurra aquele sangue do que está no ventrículo, ele entra na aorta, a aorta dilata. Quando a aorta, que é elástica, volta, ela vai mandar sangue para frente e para trás. Para trás, ela vai encher as cúspides. E o sangue vai entrar na cúspide, vai encher as cúspides, vai fechar a válvula, né? Vai fechar a válvula e vai entrar nas coronárias. Por isso que a pressão sanguínea das coronárias depende muito da elasticidade da aorta. Quanto mais elástica a aorta mais pressão você vai ter para dentro das artérias coronárias. Não é legal isso? Eu adoro isso. Eu queria falar. E no caso do atrofia, né? Atrofiamento da... Não é atrofia. Rigidez da artéria coronária, da aorta, por causa de placas ateróticas. Isso atrapalha mesmo. Diminui, é um problema para o mais idoso. Mas, por exemplo, atletas de fisiculturismo é mais comum ter isso. Puxa, tem uma pegadinha, não sei se é um problema, eu não me lembro. Eu não me lembro. Por conta da quantidade de testosterona que eles têm injetado, aí às vezes você tem
o aumento do tônus. Eu não me lembro exatamente tudo, não, mas você tem esse aumento Uau! para conseguir suportar o bombeamento de sangue para o resto do corpo. Por isso que é normal que eles tenham a pressão mais alta. Não sei, mas é possível. Esse é uma das desenhos inteligentes da vascularização da aorta, né, da vascularização do coração, tendo as coronárias escondidas no seio dos carotídeos, não sei de carotídeos, seio da palma carotídea, um nome mais legal que eu não estou lembrando, seios semilunares, né, seios semilunares da válvula aórtica. É legal isso, né? Porque faz com que o sangue só entre na diástole e com a pressão da compressão da aorta. Mas se isso modifica no jovem que usa suplemento de esteroide, eu não sei. Eu vou pesquisar mais isso, porque tinha É, visto isso, que é mas comum, geralmente, um atleta de já grande porte já ter esse. Eu não lembro se era atrofiamento, não é atrofiamento da liga, é outro tipo de atrofiamento que acontece, que é para aguentar a pressão sanguínea. pode ser a rigidez da aorta, uma coisa assim. Tem que ver, ou maior pressão, maior resistência do leito arterial também vou olhar. Não, Vou eu parar trocando agora. os nomes. É hipertrofia. Hipertrofia do miocárdio? Não sei se é do Hipertrofia do miocárdio, se é do. miocárdio a hipertrofia do miocárdio pode atrapalhar na drenagem venosa e por isso aumentar a pressão das coronárias. Isso pode É, acontecer. isso, era o É, nome que eu estava vendo. é mais hipertrofia do miocárdio, quer dizer, o aumento do miocárdio, né? Pode É, acontecer uma dificuldade de drenagem venosa da parede e então um aumento da pressão coronária. Há muito tempo que eu não olho isso, mas é algo assim. era isso que eu Ah, tava. ah, A atrofia fica na cabeça, que a minha cabeça já está toda confusa já. Estou estudando desde ontem o tempo inteiro. é, Uma semana tá maluca. É atrofia, ficou na cabeça, eu tô aqui, não é atrofia, não é atrofia. é Atrofia é isso, outra coisa, nada a ver. isso, a hipertrofia. Então vamos fazer o seguinte. Uma das coisas que são muito importantes, agora é dica, que acho que eu não vou falar disso. O que é muito importante é vocês prestarem atenção, porque é uma pergunta, né, as diferenças entre as válvulas, sabe? Reconhecer as válvulas atrioventriculares e as arteriais. As arteriais são sempre tricúspides, tem aquela válvula semilunar, né? Nas duas, né? E a mitral e a tricúspide são diferentes, a cordoalha tendínea, os papilares são coisas muito perguntadas. Vamos dar uma parada aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 slides, né, de respiratório e de renal. Enquanto a gente dá, eu vou parar agora, vou parar a gravação, né? Onde a gente para a gravação mesmo, aqui, top 200, pronto. Paro, eu não me lembro, mas eu acho que eu preciso sair e reentrar para ele fazer a gravação no Google. Eu estou com medo dele fazer um vídeo só. Se eu começar a gravar de novo, ele fazer um vídeo só. Eu não me lembro se isso aqui é no Zoom ou no Google, se é assim. Um dos É dois só faz isso. fechar a chamada e abrir uma nova e mandar no grupo o link. É a mesma, é a mesma. Vocês vão sair e voltar na mesma. Ah, entendi. Então, só fechar a Tá bom? chamada e depois a gente entra. 15 Isso, minutinhos? isso. Que aí eu gravo com as imagens agora meia horinha. Dou um plá no digestivo, o que precisa prestar atenção na quinta-feira, mando os arquivos que vocês estão vendo aqui e a gente liquida isso às 4 horas. Então tá, estou fechando agora. Show. Vai mandar mensagem no grupo, né? Parenting. This video is being recorded. If you want to... Recorde, ainda está gravando. Stop. Sim.
because we saved at meetings organized.